Desde os primórdios da humanidade, sobreviver nunca foi tarefa dos fracos ou dos covardes. No passado, era preciso força física para caçar, proteger-se de predadores e enfrentar tribos rivais. Hoje, embora as batalhas não sejam mais travadas com lanças e espadas, a necessidade de força e coragem continua a mesma. Apenas mudou de cenário. Agora, as lutas estão nos ambientes de trabalho, nas relações sociais, nos conflitos políticos, nas pressões psicológicas e nas batalhas internas de cada indivíduo. O mundo não reserva espaço para os que se entregam facilmente ao medo ou à fragilidade. Ser forte e corajoso não significa ser insensível, brutal ou implacável em todos os momentos. Significa, antes de tudo, não se deixar dominar pelo medo. O medo paralisa, bloqueia iniciativas, sabota sonhos. Quantas oportunidades já não foram perdidas por falta de coragem? Quantas pessoas viveram vidas medíocres porque nunca tiveram a força necessária para enfrentar riscos? É justamente nesse ponto que surge o primeiro chamado deste tema. Se você quer ter voz, se quer ser respeitado, se quer moldar o próprio destino, precisa ser forte e corajoso. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes premia a docilidade, a obediência e a conformidade. Desde cedo aprendemos a evitar o conflito, a agradar os outros, a abaixar a cabeça diante da autoridade. Mas o que acontece com aqueles que seguem esse caminho à risca? Tornam-se invisíveis. São usados, ignorados, esquecidos. O mundo presta atenção não aos mais dóceis, mas aos que têm coragem de se impor, de falar, de desafiar, de enfrentar. É a coragem que separa os que comandam dos que apenas obedecem. A força, nesse contexto, não é apenas física, é mental, emocional e espiritual. É a capacidade de suportar pressões sem quebrar, de resistir às tempestades da vida sem se deixar arrastar. É levantar-se após cada queda, mesmo quando tudo parece perdido. Já a coragem é o complemento dessa força. É a ousadia de avançar, mesmo quando o medo grita para recuar. É agir apesar da incerteza, é enfrentar perigos sem garantia de vitória, é caminhar em direção ao desconhecido com determinação. A vida é dura com os fracos. Quem não tem força é empurrado. Quem não tem coragem é manipulado. Quem não se impõe acaba dominado. Essa é a realidade que muitos preferem ignorar. Mas Maquiavel já alertava. Governantes frágeis, indecisos, covardes, nunca permaneceram no poder. Da mesma forma, na vida comum, pessoas sem força e coragem dificilmente conquistam respeito ou autonomia. Ser forte e corajoso também significa não ser refém da opinião alheia. O medo de críticas, de julgamentos, de rejeição, prende muitos em vidas pequenas, sem ousadia. A coragem é o antídoto contra essa prisão. Ela liberta o indivíduo das correntes invisíveis da aprovação social. E a força é o que permite resistir às consequências inevitáveis dessa ousadia, pois quem ousa desafiar normas, romper padrões e assumir riscos será atacado. Só os fortes resistem ao peso das críticas e só os corajosos continuam avançando apesar delas. Quantas pessoas você conhece que são inteligentes, criativas, capazes, mas que nunca alcançaram grandes conquistas por falta de coragem? Quantas desistiram diante do primeiro obstáculo, revelando falta de força interior? E, ao contrário, quantos você já viu triunfarem não por serem os mais brilhantes, mas porque foram resilientes, ousados e implacáveis em sua perseverança? Essa é a prova de que força e coragem, mais do que talento puro, são os verdadeiros fundamentos da vida real. Não se trata de viver sem medo. O medo faz parte da natureza humana e até nos protege de riscos desnecessários. Mas o medo não pode ser senhor da vida. Ele deve ser reconhecido, mas nunca obedecido. A coragem é justamente essa capacidade de avançar mesmo com medo, de não permitir que ele dite os rumos da existência. E a força é o que sustenta essa coragem ao longo do tempo, quando a jornada se torna árdua e as tentações de desistir parecem irresistíveis. O chamado para ser forte e corajoso é, portanto, um chamado para viver de forma plena, consciente e ativa. É a recusa em ser vítima das circunstâncias. É a escolha de assumir o papel de protagonista, não de coadjuvante. É compreender que o mundo não dará nada de presente. Tudo precisa ser conquistado. E essa conquista só é possível para aqueles que têm coragem de agir
e força para resistir. Se essa reflexão já mexeu com você, inscreva-se no canal Entre o Ser e o Viver, ative o sininho e compartilhe nos comentários. Qual foi a situação em que você precisou ser mais forte e corajoso do que imaginava? Maquiavel viveu em uma época de instabilidade, marcada por guerras, conspirações e traições. Cidades-estado italianas como Florença, Veneza e Milão estavam em constante disputa, e os governantes precisavam, a cada instante, provar que tinham condições de se manter no poder. Nesse cenário turbulento, a força e a coragem não eram qualidades opcionais, eram a linha tênue entre a sobrevivência e a destruição. É justamente por isso que Maquiavel desenvolveu o conceito de virtude, uma das ideias mais centrais de sua filosofia política. Diferente do que muitos pensam, virtude não significa virtude no sentido moral ou religioso. Não tem relação direta com bondade, piedade ou justiça cristã. Virtude, para Maquiavel, é a capacidade de agir com eficácia, de impor a própria vontade sobre o caos, de enfrentar as circunstâncias adversas com firmeza e ousadia. É uma combinação de força, coragem, inteligência e audácia. O homem dotado de virtude é aquele que não se curva ao destino, mas tenta moldá-lo com suas próprias mãos. Esse conceito se opõe à fortuna, outro termo-chave em Maquiavel. Fortuna representa a sorte, as circunstâncias, os imprevistos que fogem ao nosso controle. É a tempestade que chega sem aviso, o inimigo que se levanta inesperadamente, a traição que surge do próprio aliado. Fortuna é o acaso, a incerteza da vida. Para Maquiavel, metade da existência humana é dominada pela fortuna, mas a outra metade está sob o domínio da virtude. E é aí que entram a força e a coragem. São elas que permitem ao homem enfrentar a fortuna sem ser arrastado por ela. A imagem mais famosa que Maquiavel usa para explicar isso é a da fortuna como um rio impetuoso. Quando transborda, arrasta casas, árvores, terras inteiras. Parece impossível detê-lo. Mas os homens de virtude constroem diques, desviam o curso das águas, criam estratégias para dominar o ímpeto da natureza. Em outras palavras, o covarde se deixa arrastar pela fortuna, enquanto o forte e corajoso encontra maneiras de enfrentá-la. É por isso que Maquiavel admirava líderes que não se rendiam diante das dificuldades. Ele valorizava aqueles que ousavam tomar decisões firmes em momentos de crise. Para ele, ser corajoso não era ignorar os riscos, mas agir apesar deles. A hesitação, a indecisão, o medo excessivo eram vistos como defeitos mortais em um governante. Só a coragem de arriscar podia salvar um reino. César Borgia, mais uma vez, aparece como exemplo. Apesar de todas as controvérsias em torno de sua figura, Maquiavel o via como homem de virtude justamente porque não hesitava em agir. Enfrentava inimigos poderosos, aplicava a força sem medo e tomava decisões ousadas para consolidar o poder. Mesmo quando a fortuna lhe foi desfavorável, com a morte de seu pai, o Papa Alexandre VI, César continuou tentando resistir. Sua queda, para Maquiavel, não foi causada por falta de virtude, mas pelo peso esmagador da fortuna que se voltou contra ele. A coragem, nesse contexto, aparece como a essência da virtude. Sem coragem, a força é inútil, porque permanece latente. E sem força, a coragem se esgota, porque não tem sustentação. Maquiavel entendia que ambas precisavam andar juntas. A coragem sem força é temeridade. A força sem coragem é paralisia. O homem de virtude é aquele que consegue unir as duas. Essa visão pode parecer dura, mas continua extremamente atual. Quantas vezes nos deparamos com pessoas talentosas que não conseguem sair do lugar porque lhes falta coragem de arriscar? Quantos líderes fracassam porque, diante da incerteza, hesitam em agir? E, ao contrário, quantos indivíduos conquistam grandes feitos não porque eram os mais preparados, mas porque foram os mais ousados? Para Maquiavel, um governante corajoso é aquele que não espera passivamente que a sorte decida seu destino. Ele age, toma iniciativa, assume riscos. Ele sabe que será criticado, que poderá falhar, que enfrentará inimigos, mas prefere o risco da ação à segurança da omissão. Em suas palavras, é melhor agir e se arrepender do que não agir e se arrepender.
Essa lição pode ser traduzida para a vida de qualquer pessoa. O trabalhador que ousa se posicionar, mesmo correndo o risco de ser rejeitado, está praticando a virtude. O empreendedor que aposta em um projeto mesmo diante da incerteza também. O indivíduo que decide enfrentar seus medos internos, em vez de se esconder atrás de desculpas, revela virtude. Em todos esses casos, a coragem se torna a força que molda o destino. A virtude, portanto, é o oposto da covardia. O covarde espera que o mundo lhe traga condições ideais para agir, mas esse momento nunca chega. O homem de virtude cria suas próprias condições. Ele se recusa a esperar a permissão da sorte. Ele enfrenta a fortuna de frente, mesmo sabendo que pode falhar. Essa ousadia para Maquiavel é a marca dos grandes líderes e, eu diria, das grandes pessoas. Outro ponto essencial é que a virtude não se confunde com moralidade. O mundo moderno muitas vezes tenta alinhar coragem à bondade, como se ser forte e corajoso significasse apenas lutar por causas nobres. Mas Maquiavel rompe com essa visão idealizada. Para ele, a coragem não precisa estar atrelada à moral religiosa ou à piedade. A coragem verdadeira é a que enfrenta os fatos como eles são, não como gostaríamos que fossem. É a coragem de sujar as mãos, se necessário, para garantir a sobrevivência. Essa visão pode ser desconfortável, mas é libertadora. Ela nos tira do campo das ilusões e nos coloca diante da realidade. A vida exige força e coragem. Sem elas, somos arrastados pela fortuna. Com elas podemos, se não dominar completamente o destino, ao menos moldá-lo em parte significativa. Ao longo da história, a diferença entre a grandeza e o esquecimento esteve muitas vezes ligada à coragem de agir e à força de resistir. Homens e mulheres que ousaram enfrentar circunstâncias adversas, que não se curvaram diante do medo ou da pressão, entraram para a história como líderes, visionários ou heróis. Aqueles que hesitaram, que deixaram a covardia dominar, foram lembrados como exemplos de fracasso. É nesse contraste que podemos ver como a lição maquiavélica da força e da coragem se confirma na prática. Um dos primeiros exemplos a se destacar é o de Alexandre, o Grande. Aos 20 anos, herdou um reino ameaçado por rebeliões internas e inimigos externos poderosos. Muitos esperavam que um jovem inexperiente fosse facilmente derrotado. No entanto, Alexandre demonstrou coragem implacável e uma força que não vinha apenas de seu exército, mas de sua visão. Ele ousou atravessar fronteiras, conquistar impérios muito maiores que o seu, e em poucos anos criou um dos maiores impérios da antiguidade. Alexandre era ousado a ponto de enfrentar batalhas em condições desfavoráveis, confiando não apenas em sua força militar, mas em sua coragem pessoal de liderar na linha de frente. Sua trajetória mostra que a coragem é o combustível da grandeza. Na Roma Antiga, encontramos em Júlio César outro exemplo de virtude aplicada na prática. Quando decidiu atravessar o Rubicão em 49 a.C., sabia que essa ação equivalia a declarar guerra contra o Senado romano. Era um ato de coragem suprema, pois envolvia desafiar toda a ordem estabelecida. Muitos teriam hesitado, recuado, buscado acordos frágeis. César, ao contrário, preferiu a ousadia ao medo. Sua decisão mudou a história de Roma e consolidou sua posição como líder incontestável. Essa coragem estratégica foi o que o transformou em figura lendária. Mesmo que tenha acabado assassinado, sua fama e influência atravessaram séculos. Outro exemplo notável é o de Joana d'Arc, a jovem camponesa francesa que, movida por convicção e coragem, liderou exércitos contra os ingleses durante a Guerra dos 100 Anos. Joana não tinha poder militar, não tinha origem nobre, não tinha qualquer posição de destaque, mas tinha coragem. Essa coragem inspirou soldados, motivou um povo inteiro e mudou os rumos de um conflito que parecia perdido. Sua força não estava nos músculos ou nas armas, mas na determinação inabalável de enfrentar o impossível. Joana é a prova de que a coragem pode se tornar a maior arma de um líder. Avançando no tempo, encontramos em Napoleão Bonaparte um exemplo de coragem ousada, aliada à força estratégica. Vindo de uma família modesta da Córcega, Napoleão ascendeu em meio ao caos da Revolução Francesa,
graças à sua coragem em campo de batalha e à sua ousadia em decisões políticas. Repetidas vezes, assumiu riscos que outros generais evitariam. Lançava-se em manobras inesperadas, arriscava tudo em ataque surpresa, confiava em sua capacidade de transformar a fortuna em oportunidade. Muitos o acusaram de temerário, mas sua coragem calculada o levou a se tornar imperador e a redesenhar o mapa da Europa. No século XX, um dos exemplos mais marcantes é o de Winston Churchill. Quando assumiu a liderança da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, o país enfrentava um inimigo aparentemente invencível, a Alemanha nazista. Churchill poderia ter buscado acordos de paz frágeis, poderia ter se curvado ao medo da destruição, mas sua coragem em dizer "lutaremos até o fim" galvanizou a nação. Seus discursos inspiraram força e coragem em milhões de pessoas. O que fez dele um monstro estratégico aos olhos de alguns foi justamente a capacidade de não ceder, mesmo quando a derrota parecia inevitável. No campo da luta social, Martin Luther King Jr. representa outro tipo de força e coragem. Enfrentou um sistema profundamente injusto, sabendo que sua postura pacífica o expunha a ameaças de morte constantes. Sua coragem não estava em usar armas, mas em se recusar a recuar diante do ódio. A força que sustentava sua luta era a convicção inabalável de que a justiça venceria. King provou que a coragem pode ser silenciosa, mas ainda assim imensa. Por outro lado, a história também é repleta de exemplos daqueles que falharam por falta de coragem. Luís XVI, como já mencionado em outros contextos, foi incapaz de tomar decisões firmes durante a Revolução Francesa. Sua hesitação, seu medo de agir, sua covardia diante do caos, custaram-lhe o trono e a vida. Ao contrário de Napoleão, que emergiu do caos revolucionário com coragem, Luís XVI foi engolido pela fortuna por não ter virtude. Da mesma forma, líderes que confiaram apenas em sorte ou alianças externas, sem força ou coragem próprias, caíram rapidamente. A história de governantes frágeis é sempre a mesma. Acreditaram que poderiam manter poder apenas pela bondade, pela tradição ou pela fé. Ignoraram que, sem coragem para enfrentar crises e sem força para resistir a ataques, qualquer liderança se dissolve. Até no mundo empresarial e cultural, vemos reflexos dessa lição. Elon Musk, por exemplo, é frequentemente chamado de ousado ou até imprudente, mas é justamente sua coragem de investir em áreas arriscadas, como carros elétricos em larga escala e viagens espaciais, que o colocou no centro das transformações tecnológicas. Outros empresários, mais conservadores e temerosos, ficaram no meio do caminho. O que diferencia Musk não é apenas inteligência, mas a coragem de arriscar o que outros não ousariam. Esses exemplos deixam claro que a força e a coragem são qualidades que transcendem épocas e contextos. Reis, generais, revolucionários, empresários, líderes sociais. Todos os que fizeram história tiveram de ser fortes e corajosos. Não há legado sem ousadia, não há grandeza sem resistência. Ser forte e corajoso nunca foi tão necessário quanto hoje. Embora não vivamos mais em campos de batalha sangrentos, o mundo moderno é uma arena ainda mais desafiadora, porque as lutas são invisíveis, silenciosas e constantes. O inimigo de hoje não carrega a espada, mas se esconde em pressões sociais, manipulações emocionais, exploração profissional, desinformação e crises internas que corroem a mente. É nesse cenário que a força e a coragem se tornam não apenas virtudes desejáveis, mas condições básicas de sobrevivência. A vida moderna exige força mental para resistir à ansiedade, à pressão das redes sociais, às comparações que nos esmagam e às expectativas irreais impostas a cada um. Exige força emocional para lidar com perdas, frustrações, rejeições e traições. Exige também coragem prática, aquela que nos faz enfrentar conversas difíceis, tomar decisões arriscadas, encarar mudanças de vida que dão medo. Não basta mais ser inteligente ou talentoso. Sem força e coragem, qualquer talento é sufocado. No trabalho, isso se manifesta de forma brutal. Quantos profissionais não passam a vida inteira sendo explorados porque nunca tiveram coragem de se impor?
Quantos não aceitaram tarefas e mais tarefas, acreditando que seriam recompensados apenas para serem descartados? O mundo corporativo não premia os dóceis, premia os fortes e os corajosos. É aquele que se posiciona, que defende suas ideias, que exige respeito, que conquista espaço. O covarde, por mais competente que seja, permanece invisível. Nas relações pessoais, a lição é a mesma. Quantas pessoas se anulam em relacionamentos abusivos por falta de força para resistir e coragem para sair? Quantos mantêm amizades interesseiras por medo de ficar sozinhos? Quantos engolem humilhações familiares porque não têm coragem de confrontar o silêncio? Ser forte e corajoso nesse contexto é proteger a própria dignidade. É saber dizer não, é estabelecer limites, é suportar a dor do confronto em vez de aceitar a dor ainda maior da submissão. A sociedade atual também cobra coragem no nível coletivo. Vivemos em tempos em que muitos preferem calar diante de injustiças, fingindo que não veem. Mas a coragem verdadeira é a de se levantar, mesmo sabendo que haverá críticas, cancelamentos, rejeição. O mundo precisa de pessoas fortes que resistam à pressão e corajosas que não temam as consequências de falar a verdade. Mas é importante entender que força e coragem não significam ausência de medo ou sensibilidade. Ser forte não é ser insensível. Ser corajoso não é ser inconsequente. A verdadeira coragem é agir apesar do medo, e a verdadeira força é resistir sem se endurecer a ponto de perder a humanidade. É o equilíbrio entre firmeza e sensibilidade, entre dureza e compaixão, que forma o caráter sólido. No entanto, o mundo atual é cruel com os frágeis. A pessoa que depende exclusivamente da aprovação alheia será manipulada. Aquele que nunca ousa será sempre espectador, nunca protagonista. O indivíduo que recua diante da primeira crítica ficará estagnado. Por isso, mais do que nunca, é hora de despertar a força interior e cultivar a coragem prática. Maquiavel já dizia que o governante que hesita está perdido. O mesmo vale para qualquer um de nós hoje. A hesitação prolongada custa oportunidades, destrói sonhos, paralisa projetos. É preferível agir com coragem e falhar do que nunca agir e viver se perguntando "e se?". O fracasso de uma tentativa corajosa ainda é mais digno do que a apatia de quem nunca ousou. A força e a coragem também são necessárias para enfrentar a si mesmo. Muitas vezes o maior inimigo não está lá fora, mas dentro de nós. São as vozes internas que dizem que não somos bons o bastante, que vamos falhar, que não devemos tentar. A coragem é o ato de calar essas vozes e agir mesmo assim. A força é o que nos sustenta quando os resultados não vêm imediatamente, quando a vida insiste em nos testar. No século XXI, ser forte e corajoso é, acima de tudo, ser livre. É não viver acorrentado ao medo do julgamento, à dependência da aprovação, à covardia de evitar riscos. É viver de forma plena, escolhendo o próprio caminho, mesmo que ele seja difícil. É ter a força de suportar a pressão e a coragem de caminhar contra a maré quando necessário. Essa reflexão pode ser desconfortável, porque muitos preferem acreditar que basta ser gentil e paciente para conquistar respeito. Mas a realidade é implacável. Quem não é forte será explorado. Quem não é corajoso será manipulado. Quem não ousa viver será apenas espectador da vida dos outros. Portanto, seja forte e corajoso. Não como um lema vazio, mas como um princípio de sobrevivência. Tenha coragem de enfrentar os medos que o paralisam. Tenha força para suportar as tempestades que inevitavelmente virão. Inspire temor quando necessário. Imponha respeito sempre. E nunca permita que o medo decida por você. Se essa mensagem ressoou com você, inscreva-se no canal Entre o Ser e o Viver. Ative o sininho e compartilhe nos comentários. Em qual área da sua vida você mais precisa despertar força e coragem agora?